grande para nós também estar aqui nessa comunidade como Gideão, como Gideões Internacionais representando. Conforme o pastor falou, está comigo aqui o irmão Sebastião, que é Gideão já há algum tempo. Está também a minha esposa, Carla, que é a minha auxiliadora, minha filha Maria Luísa, que ficou ali, ela é quase criança, adolescente, e o João Pedro, que foi para a salinha. Muito obrigado pela receptividade de vocês. Nós realmente louvamos a Deus por essa igreja. Fui evangelizado pelo maior homicida da Baixada Santista. No mês de missões, que está iniciando hoje, pelo que eu vi. É impactante uma frase dessa, mas isso aconteceu. Aconteceu em Santos. Este rapaz que nos conta o testemunho, ainda criança, seu pai, totalmente desprovido da palavra de Deus, entrou pelas mazelas do crime, pelas obscuridades das coisas terríveis que esses atos ocorrem, e não deu outra. Se tornou, ali na Baixada Santista, alguém sanguinolento, alguém bravo, alguém que não media nada. Mas esse rapaz foi preso. Foi preso e lá na cadeia, num dia de visitação dos Gideões ali, ele, ao receber um Novo Testamento como esse, ele chegou no Gideão e falou: escuta, esse aqui é meu, você teria como me conseguir mais 2? E nós, naturalmente, como Gideões, quando acontece isso, podemos, nem sequer perguntamos por que ele queria mais 2. Mas na visita da sua esposa, ele pegou esses 2 Novos Testamentos, fez uma dedicatória para os filhos. Eu desejo que vocês sejam felizes. Escreveu na contracapa, enviou pela sua esposa, para que fosse entregue para os filhos. Esse rapaz que nos conta esse testemunho, ele disse que ainda criança, guardou esse Novo Testamento, e assim que ele tinha oportunidade, ele começou a ler insistentemente, e a palavra foi lavando toda a amargura, toda a tristeza de ter um pai naquela condição. Até que um dia ele teve um encontro com Cristo e teve a sua vida transformada para a glória de Deus. Meus irmãos, eu sei que eu conto testemunho, vocês me perdoem, mas eu me emociono, porque o amor de Deus é incondicional sobre toda e qualquer vida, independente de tudo. E Ele nos deixou esse instrumento maravilhoso, que é a sua palavra. E a própria Bíblia fala, né, que vem pelo ouvir a nossa fé. E esse rapaz, hoje, ele comanda uma igreja, que é a Assembleia de Deus, na Baixada Santista, na Praça dos Andradas. Ele é o Patrick, e ele é feliz de contar esse testemunho por ter sido alcançado através da palavra de Deus distribuída pelos Gideões. Para a glória de Deus, nós somos uma associação de homens de negócio e profissionais liberais. O nosso intuito é distribuir a palavra de Deus para que homens, mulheres, meninos e meninas possam conhecer Jesus Cristo. É só esse o alvo dos Gideões. Às vezes vocês podem estar perguntando, homens de negócio e profissionais liberais. Por quê? Na modalidade que nós fazemos as distribuições, nós precisamos, às vezes, trocar o horário do nosso trabalho para estarmos ali fazendo as distribuições. E aquelas pessoas que são empregadas, na verdade, elas venderam o seu tempo. E para que não haja conflito com o patrão, a associação, desde quando iniciou, ela já iniciou com um profissional liberal. Então, ela tem como preceito de que só pode entrar na associação aqueles que são realmente
tem o seu tempo livre para ser trocado. Nosso ministério já está em 200 países. Hoje, nós temos traduzidas em 99 idiomas o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, toda a Bíblia. Até hoje, no mundo, desde quando surgiu os Gideões Internacionais, já foram distribuídas no mundo 2 bilhões de Novos Testamentos. Porque os irmãos têm uma ideia, o ministério começou em 1899, portanto, 116 anos ele completou. No Brasil, quando o ministério foi instituído aqui, foi em 1958. Até hoje, no Brasil, foram distribuídos 180 milhões de Novos Testamentos. Nós somos um exército de 300 mil gideões e auxiliares no mundo. No Brasil, nós temos um pouco mais de 20 mil, só para que os irmãos tenham a dimensão desse trabalho, onde é que ele alcança e como ele alcança. O que os gideões fazem e como eles fazem? Os gideões nós distribuímos de uma forma estratégica, como foi Gideão, que a base desse nome Gideão foi por conta da passagem dos gideões, em escolas, porque ali, você pegando a 4ª série, todos nós estudamos, e de algum momento nós vamos pegar a 4ª série, o 9º ano e as universidades. Então a gente distribui na escola dessa forma. Distribuímos também em órgãos públicos, distribuímos também em hospitais, e aí nos hospitais a gente coloca nos leitos um modelo diferente desse que eu mostrei para vocês, que é este modelo aqui, certo? Colocamos nos leitos para que aquela pessoa que está enferma possa ler o Novo Testamento. Nos hotéis também é feita a distribuição e é colocado esse Novo Testamento também. As nossas esposas, elas são chamadas auxiliares. E elas têm um lema que, de joelhos, elas nos mantêm de pé, nós os gideões. Mas elas também fazem distribuição. Elas fazem distribuição desse Novo Testamento, que é branco, e são só para os profissionais da saúde. Então, nos hospitais, médicos, eles recebem esse Novo Testamento, consultório odontológico, clínicas. Aí esse Novo Testamento é distribuído só pelas nossas esposas. As auxiliares também distribuem nas alas femininas dos presídios. E também, lá nos hospitais, tem aquelas alas que muitas vezes só são de mulheres, elas também distribuem, colocando esses aqui no leito, para que não haja constrangimento para a entrada dos gideões. Estava certo, estava no lugar certo. Essa frase é do nosso irmão Luiz Domingos, que é lá de Lajeado, Rio Grande do Sul. Ele nos conta que ele fazia a patrulha escolar na região. E ele estava muito deprimido, triste, com vontade até de promover um suicídio. E ele, mesmo sendo só patrulheiro daquela região, passava por uma escola onde Gideões estava fazendo a distribuição. E ele pediu um Novo Testamento. Esse Novo Testamento. E ele abriu em Salmos 34. E a palavra trouxe ânimo de vencer aquele estado depressivo. Veja, meus irmãos, o poder da palavra de Deus. E ele lê agora diariamente esse Novo Testamento e faz questão de indicá-lo para todas as pessoas que estavam naquele estado. Então, além dele ter sido transformado, hoje ele é uma ferramenta do Senhor para transformar outras pessoas. Glória a Deus por isso. Preciso apresentar o meu filho. Essa jovem de 15 anos, grávida, recebeu na escola, veja que é uma criança, 15 anos, recebeu na escola um Novo Testamento também. E ela,
grávida, abriu na passagem onde Cristo foi apresentado na igreja. E ela colocou no coração aquilo que ela tinha que apresentar o seu filho na igreja. Só que ela, ao ir apresentar, o Espírito Santo tocou. E ela resolveu ficar por ali. E hoje ela é transformada lá na igreja batista. Inclusive, não é nem ela que nos conta. Quem nos conta é o pastor Marco Aurélio, da Igreja Batista em São Joaquim, que é lá em Sertão de Cardoso, Moreira, Rio de Janeiro. Glória a Deus também por tudo isso. Meus irmãos, a palavra de Deus, em 2 Coríntios 5, 19, 20, diz, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis em Deus. E eu vou dar ênfase a algo que para mim é tremendo. A palavra do Senhor está nos dizendo que nós somos embaixadores de Cristo aqui. E o embaixador, ele é alguém diplomático e que tem regalias e que tem alguns privilégios. Todos os irmãos concordam que nós temos privilégio estando na palavra, vivendo na palavra. Só a paz que ele nos dá é tremenda. Isso é uma regalia. Meus irmãos, para todos os lados que nós vamos, nós só ouvimos crise, 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 crise. Por quê? Estamos em tamanha crise. Existe uma crise existencial do próprio homem, uma crise de identidade. Tudo isso por falta de conhecimento da palavra do Senhor. O pecado nos faz afastar de toda a doutrina sã, da doutrina do caminho certo, da doutrina que nos faz verdadeiras pessoas que têm vida abundante. E se nós formos considerar, são poucos crentes, são poucas pessoas convictas que o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário para nos resgatar. E ao olhar para os nossos vizinhos, para as pessoas que trabalham conosco, nós percebemos o quanto as pessoas estão distantes de Deus. Quando nós perguntamos, eles falam, conheço, até acredito, mas é a prática. Porque Jesus fala, aqueles que me conhecem me seguem, aqueles que me conhecem praticam aquilo que eu ensinei, e eles não praticam. Então, nós como embaixadores de Cristo, nós precisamos, assim como eu vi no início desse culto, essa vibração pelas outras pessoas, de querê-las conhecendo a palavra, não simplesmente para a glória nossa. Nossa igreja encheu, a nossa igreja está grande, trouxe mais um para Cristo. Não é para isso, é para a glória dele. Porque a vontade dele é que nenhum se perca, mas que todos se salvem. Então, vários são os caminhos que nós podemos percorrer para conseguirmos implantar no nosso coração aquilo que o Senhor nos determinou através da revelação ao apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Coríntios. Nós somos embaixadores, que assumamos isso em todas as situações, em todos os lugares. Que nós tenhamos essa convicção no nosso coração. O Senhor nos chamou, não foi para ficarmos dentro, mas para sermos missionários, para levarmos a palavra onde quer que nós estejamos. Porque missões começam a partir do momento que você põe um pé para fora da sua casa. Muitas vezes nós nos enganamos achando que missões são aquelas pessoas que vão para a África, que vão para aqueles lugares que não tem apoio, que não tem nada. Não, missões é para o seu vizinho. Então, fale do amor de Deus. Veja que o nosso Evangelho, ele dá orientação a todas as coisas que nós precisamos. Todas. Não há nada que o Evangelho não se revele. Oscar Rodrigues Vieira, ele é lá de Lençóis Paulista, São Paulo. Em 83, o Oscar trabalhava numa empresa de papéis. Era reciclagem de papéis.
Veja que a palavra não volta vazia. E ele encontrou um daqueles fardos que eram coletados nas ruas, um Novo Testamento branco. Alguém da área médica falou: isso aqui não me serve para nada. Eu tenho conhecimento suficiente, científico, para ver que isso aqui não vale nada. Jogou fora. Foi cair lá nas mãos do Oscar. Aí ele pegou e começou a ler, só que ele não era crente. Bom, porque, honestamente, né, é um livrinho atrativo. Eu, particularmente, o que eu mais gosto é do branco. É uma pena que eu não posso ter. Certo? Para que eu não possa ter, não, eu tenho que dar exemplo, né? Porque a gente tem autoridade sobre as nossas vidas e a gente tem que obedecer às autoridades. E o ministério diz que não é nosso. E ele pegou, começou a ler, e ele também, parece que, não sei se a maioria aqui, normalmente passa por momentos difíceis, e nos momentos difíceis não é que Deus se aproxima. Nós é que resolvemos nos aproximar de Deus. Então, nós temos vários testemunhos de que a pessoa normalmente está num momento difícil, triste e tal. Mas quando a gente está bem, a gente quer saber de Deus, principalmente quando a gente não conhece, ninguém quer saber, está tudo bem. Aí no momento de crise você se aproxima. Mas o Senhor, no momento bom, estava lá do lado. Que se ele se voltasse, ele também seria tocado. E esse rapaz começou a ler e tal, não vou jogar fora, esse aqui é meu. E ele atravessava problemas financeiros, problemas com a família, conjugal, quase separando. Mas ele leu a palavra de Deus até que ela limpou seu coração e ele converteu. Glória a Deus por isso. Mas aí é que vem o bom. Eu acho tremendo é o seguinte: Deus escolhe. Eu acabei de falar que nós somos embaixadores, vocês são escolhidos. Vocês são escolhidos por Deus. A gente não está aqui porque nós queremos estar aqui. Foi porque Deus nos escolheu e colocou-nos aqui. E ele se converteu e foi congregar na Assembleia de Deus. Só que ele perdeu o emprego nessa empresa e foi ser vigilante. Mudou totalmente de área. E lá tinha uma guarita, ele levava o seu Novo Testamento, lia durante o período que ele estava ali de guarda, e resolveu fazer o seguinte: quer saber? Eu vou deixar esse Novo Testamento aqui, porque virão outros vigilantes e eles também terão a oportunidade de ler a palavra do Senhor. E assim ele fez, passou a deixar. Só que ele foi contestado por um chefe dele. Não, mas eu acho que não convém, porque essa palavra aí vai tirar a atenção do guarda, porque ele vai ler, ele está aqui para vigiar. Mas ele, insistentemente, penso eu, por direção do Espírito, manteve. E os 4 outros vigilantes que eram daquela guarita se converteram também através da leitura do Novo Testamento. Mas a bênção de Deus não terminou por aí. Até que certo dia ele recebeu um paz do Senhor, irmão, ao olhar quem era o encarregado que tentou proibir, também havia convertido ao Senhor Jesus. Então é assim que Deus faz. Nós não precisamos fazer nada, irmãos, a não ser pregar a palavra do Senhor. Só. Porque muitas vezes nós temos assim, aquele pensamento que nós é que vamos convencer. Nós não convencemos, quem convence é o Espírito Santo. Esse irmão, um Novo Testamento jogado no lixo, que nós temos testemunhos, são 5. Vai que um desses virou pastor. Quer dizer, é multiplicador, e Deus vai alcançar todos aqueles, e ele só virá quando ele alcançar todos aqueles dele. Então nós precisamos realmente estar com o coração voltado de que ele vai continuar fazendo a obra. Agora, meus irmãos, eu vou contar um testemunho internacional. Todos nós sabemos que os muçulmanos é um povo, vamos dizer, bem doutrinado. Pra vocês terem uma ideia, um muçulmano ele aprende a ler no próprio Alcorão. É o que a gente deveria fazer com a Bíblia. Nossos filhos tinham que aprender a ler na Bíblia. A mesma coisa que eles fazem. Porque assim, apesar deles não crerem em Cristo,
eles têm algumas características que nos serviriam. Por exemplo, eles adoram um Deus só, assim como nós. E eles têm certos posicionamentos que induz a eles ficarem numa linha de que não se desvie dela jamais. Mas eles, infelizmente, não conhecem a Cristo. Só Cristo traz a salvação. Essa é a verdade absoluta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. E a Lídia, que hoje é uma auxiliar, ela nasceu nessa família, 19 filhos, foram doutrinados dentro da doutrina muçulmana. E uma equipe de gideões alcançou elas. Vejam, meus irmãos, que não é fácil. Vocês não têm ideia da dificuldade que é você evangelizar num país muçulmano. É muito difícil mesmo. Só que esse exemplar, pela misericórdia de Deus, chegou a ela. E ela começou a ler esse Novo Testamento. E ela sempre tinha uma vontade de ir para o céu. Ela tinha isso no seu coração. Ela queria ir para o céu. E ela até, no testemunho dela, ela coloca algumas palavras na língua dela, que eu nem vou me arriscar a ler, é islâmico. E ela coloca assim, o significado também. Ela orava: ó Deus misericordioso, perdoa os meus pecados e os pecados dos meus pais. Só que na leitura, num certo dia, veja como Deus é tremendo, ela foi dormir. E ao dormir, ela sonhou com alguém que dizia, João 3,16, insistentemente para ela. E ela acordou no outro dia e a ficha caiu. Então ela percebeu que não havia outra maneira dela se encontrar com o Pai, senão por Jesus. E a Lídia converteu, mas aí, gente, considere o seguinte, irmãos, é uma conversão verdadeira demais, acima de todas, porque uma pessoa que foi doutrinada noutra visão, se converter a Cristo, aí sim, nós podemos falar, é uma limpeza total, e Cristo fez isso com ela. E ela não satisfeita totalmente, na primeira oportunidade que ela teve, a oportunidade foi o casamento. Ela casou com um profissional liberal. E ao casar com um profissional liberal, ela teve, então, a oportunidade de se transformar no auxiliar. Porque é assim, não é que o ministério é machista, não. Se uma mulher desejar entrar no ministério, ela tem que ou estar casada, ela tem que estar casada com um gideão. Só entra no ministério se for o gideão, e aí auxiliar vai junto. As mulheres nos perdoem, mas é assim, desde o início, certo? Às vezes a gente fica com vontade de fazer missões. Então ela se transformou e hoje ela é um auxiliar. Pastor, eu só não olhei o horário, não sei quanto tempo eu tenho ainda, eu não sei que horas eu comecei. Posso ficar à vontade? Eu vou até meio-dia. O Amélio Ribeiro é lá de Niterói, Rio de Janeiro. Esse Amélio Ribeiro, ele tinha uma banda de música. Ele tocava no Brasil todo. E, num certo dia, ele foi fazer um show em Porto Alegre. Terminado o show, ele foi convidado, como era um encerramento de festa. E aí, quem já participou dessa área e sabe como que é esse negócio, depois do show, aí é mais bebedeira, festa e mais coisas, né? E ele, ao ser convidado, ficou tudo certo, não, eu vou. Só que ele resolveu fazer uma coisa. Não, mas antes de eu ir para essa festa, como eu acabei de dar o show, eu vou no hotel tomar um banho e dar uma descansadinha. Ao chegar no hotel, ele encontrou um Novo Testamento desse aqui na cabeceira. Na hora que ele olhou no Novo Testamento, ele nos conta o seguinte: será que é para mim ir nessa festa? Vê como Deus faz.
Só o Novo Testamento, a palavra de Deus, a presença dele lá já impactou ele, e ele ficou assim, não sei se eu devo ir não. Aí ele resolveu não ir, mas ele também não ia ficar parado ali, ele ia ler o Novo Testamento. Naquele dia, naquele hotel, um cara totalmente desprovido de todo conhecimento, ele disse que ao começar a ler, mas as coisas ficaram tão claras, mas tão claras para ele, e ele foi enchendo assim de uma paz, de uma alegria, de um contentamento que ele não sabe explicar. A partir desse dia, ele resolveu que não mais seria músico, andaria com aquele povo, e se converteu a Jesus, largando e abandonando toda aquela vida de pecado que ele tinha antes. Ele hoje está lá em Niterói e congrega numa igreja lá. Amém? Então, irmãos, Isaías 55:11 diz assim, ó, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então é assim, toda palavra do Senhor, ela vai voltar de alguma forma enchendo alguém. Se a gente tiver essa convicção e continuar o trabalho, muitos serão alcançados. Furtei e encontrei Jesus. Isso aqui quem nos conta é um vereador lá da cidade de Ouro Preto, no oeste de Roraima. Ele recebeu uma ameaça de morte no dia da eleição. Porque no meio político a gente pensa que é coisa mansa, mas não é. O negócio, na hora que você está lá, assim nos conta aqueles que passaram. É muita pressão, é muita ameaça, é muita coisa. E aconteceu com ele, ainda mais, tem alguém aqui do Pará? O Pará já me falaram que é terra sem lei, eu queria confirmar se tem alguém aqui do Pará. Diz que lá o negócio é perigoso, assim, em termos disso. As pessoas determinam a autoridade no interior baseado na força que ele tem, no número de compassos e tal. E ele era um vereador dessa cidade. Aí ele ganhou a eleição, foi passear lá no Nordeste, e no hotel ele encontrou um Novo Testamento. Só que ele achou interessante o Novo Testamento, pegou. Não, vou levar esse Novo Testamento. Pôs na mala e, tipo assim, estou fazendo um roubo, estou fazendo algo errado. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E chegando lá, ele começou a ler o Novo Testamento, estava assim, ainda psicologicamente abatido com as ameaças, assumiu o mandato, e ele mesmo durante o mandato, ele tinha muita opressão, e dentro das opressões ele começou a tentar achar meios para sair daquilo. Apareceu um senhor muito bem afeiçoado, ofereceu serviços para eles de despacho. E ele, para sair daquela opressão, daquele medo, falou assim, eu aceito. Aí o senhor foi lá na esquina e tal, ele fala que esse negócio de macumbaria mesmo, gente, não tem outra palavra para usar. Foi feito o despacho, ele teve uma falsa impressão que, aconteceu tudo bem. E aí eu até creio, eu abro até um parênteses aqui, eu até creio que é o seguinte, o inimigo ele conversa, né, de um demônio para outro. Só ameniza lá com fulano que ele já está entrando na nossa. E aí aquele que estava atormentando ele minimizou, certo? E ele teve aquela falsa. Só que é o seguinte, acabou o período e vieram outras eleições. E ele se candidatou de novo. E novamente veio a pressão. E a pressão da ameaça, de tudo mais. Aquele Novo Testamento continuava na casa dele, guardado. Ele pegou, começou a ler, isso aqui não resolve nada, continua. E aí ele deixou ele guardado. Quando voltou a opressão, quem aparece? O homem bem afeiçoado. Certo? Não. Melhorou ou não melhorou? Ele naturalmente falou, não, melhorou. Vamos fazer de novo? Só que dessa vez, você vai ter que fazer alguns juramentos. O homem falou para ele. E ele pegou, tudo bem. No dia que ele foi fazer o despacho, ele nos conta que foi colocado pólvora ao redor
e acendeu essa pólvora e virou um fumação. Na hora que virou esse fumação, o cara veio com um livro que ele disse que tem a capa preta. Ele acha que é aqueles... Tem um livro aí que diz que é das orações invertidas, eu não sei o nome dele não. E ele sentiu um medo maior do que o que ele estava da opressão. Então o que ele fez? Saiu correndo, vazou, sumiu do mapa nesse dia. Mas ao chegar em casa, o que ele encontra? O Novo Testamento. Aí ele pegou o Novo Testamento, aí as coisas já ficaram claras. Aí sim, ele começou a ler e aí se converteu, para a glória de Deus. Por isso que ele nos dá essa ênfase: furtei e encontrei Jesus. No momento em que ele começou a ler, e esse homem desapareceu, nunca mais apareceu na vida dele. Ele continuou vereador, só que de uma forma mais natural, mais livre. E hoje ele está lá, na igreja quadrangular, em Ouro Preto do Oeste, lá como pastor auxiliar, certo? Então, glória a Deus, porque Deus tem feito maravilhas através da sua palavra. Agora, meus irmãos, por que nós visitamos as igrejas? Nós visitamos as igrejas, primeiro, nós precisamos muito da oração de vocês. Não é fácil fazer distribuição, as portas estão fechando, escolas com diretores, ele se diz ateu, não está permitindo. Muitas escolas nós já estamos fazendo distribuição na porta. Antes a gente entrava na sala de aula, entregava para o aluno, falava o conteúdo que tinha. Tem muitas que estão fechando a porta. Então, nós precisamos da oração de cada igreja. Por que nós precisamos? Porque até Paulo precisava, né? A gente vai ler, Paulo pede: ô irmãos, ore por mim. Não é fácil. Agora imagina nós. Paulo era dedicado 100%, ou até mais de 100%. Nós não somos dedicados, a gente trabalha. Então, a gente vem nas igrejas com um intuito primordial e principal. Vocês estão iniciando um mês de missões, mas a igreja, eu percebo que é uma igreja missionária, tem uma visão missionária. Então, coloque o nome dos Gideões Internacionais. Por favor, não esqueça de orar por nós. Vocês podem colocar no âmbito mundial. A gente está em 200 países. Tem país aí que precisa ser aberto. Não abre as portas. Tem país que ficou anos sem abrir. Exemplo, China. A China não permitia, a China é comunista. Ela não permitia. Hoje, as igrejas que tem lá são igrejas praticamente subterrâneas ainda. As igrejas que tem como essa aqui aberta, alguém do Estado fica o tempo todo ouvindo o que é pregado. Se pregou alguma coisa contrária ao governo deles, pastor que vai, viu? Se você for para a China, cuidado. Então é desse jeito, não é os mesmos não, pastor. E lá nós conseguimos, como associação, entrar. De que forma que é feita a distribuição lá? É um pouco diferente da daqui. Marca-se um dia de um culto como esse. É autorizado pela autoridade do Estado. Os irmãos da igreja chegam nos seus vizinhos e convida todos aqueles que estão ali próximos, talvez no trabalho, em todo lugar. Não, vai lá na igreja nesse dia e tal. A igreja enche. Aí os Gideões passam e distribuem para toda a igreja. A única forma de fazer distribuição na China ainda é assim. Só que a China, os números lá são astronômicos, gente. Lá, em pouquinho tempo, nós já distribuímos quantidades exorbitantes, porque é muito populoso. Então a China não tinha, hoje tem. Então países como a China, que não são abertos, hoje ainda precisa ser aberto. Então nós precisamos da oração dos irmãos. O segundo motivo, que aí eu preciso, assim, demais do pastor, da orientação do pastor, líder da igreja, é trazer para nós pessoas que estão aqui e que têm o perfil para ser Gideão, para entrar no ministério.
Por quê? Nós precisamos, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu falei em 20 mil, vocês devem ter falado assim, nossa, isso está tranquilo. Tem gente no Brasil todo, espalhado, só que ainda é pouco. Precisa de mais. Exemplo, nós temos hoje em Goiânia, a Grande Goiânia, 4 campos. Campos são áreas determinadas, onde um grupo de Gideão e auxiliar atuam, certo? E aí a gente pega todas as áreas que a gente distribui. Então aqui em Goiânia tem 4 campos e mais um em Aparecida. Nós estamos trabalhando para até o ano que vem, nós transformarmos esses 4 campos em 6 campos, face ao tamanho que a cidade está transformando. A cidade já cresceu muito, e nós temos muitos anos que estamos com 4 campos. Então, na hora que você aumenta o número de campos, demanda mais gideões. Por que eu falo que eu dependo do pastor? Sem autorização do pastor, não é gideão, não entra como gideão. Primeiro tem que ter o perfil, profissional liberal ou homem de negócio. Homem de negócio comercial, corretor, fazendeiro, profissional liberal todos, contador, administrador, e também tem um pessoal que, por exemplo, militar, sargento de patente para cima, pode. Se o pastor falar, ok, pode, está dentro do perfil, aí vai se assinar uma proposta, e aí depois nós vamos estar aqui, se tiver alguém com o perfil, e já quiser conversar com a gente hoje, a gente vai dar, assim, pelo menos a ideia de como é participar dessa associação. Então, assim, nós precisamos de indicações. Então, esse é o segundo motivo. A gente vem nas igrejas. Além de, lógico, testemunhar, vocês viram que eu contei aqui uns 5 testemunhos, né, pastor? Do que Deus faz através da simples colocação da palavra de Deus. E o terceiro é pedir ajuda financeira. Cada Novo Testamento custa R$ 2,50. Os custos de distribuições são todos arcados pelos gideões. Então, toda a oferta vinda de todos os lugares são transformadas em Novos Testamentos, certo? Esses números, gente, vocês pensam que é fácil? Por exemplo, esse ano fiscal nosso, o alvo de distribuição no Brasil são 8 milhões e 500 mil Novos Testamentos. Então, existe um valor que cobre. Nós temos ferramentas para que os irmãos possam. Normalmente, a igreja, como liderança, faz também oferta. Mas nós temos também, para aqueles irmãos que desejam participar, ele pode ser um plantador. Um plantador é só preencher esse formulário, aí você define, a partir de R$10, uma oferta mensal, semestral, anual, a forma que você quer pagar, o boleto, o cartão de crédito, ou mesmo depósito, e aí você vira um plantador. Cada R$10 você está imprimindo 4 Novos Testamentos. Aqueles irmãos que sentirem no coração de que é viável fazer isso, é positivo, tem que sentir no coração, para a bênção chegar, certo? E aí vocês podem participar. Nós também temos o que a gente chama de PGD, que aqui não tem nenhum gideão, mas eu oro a Deus que surja um. Quando tem o gideão, um gideão e um auxiliar na igreja, aí a gente coloca esses cartões na mão dele, e aí os irmãos, todos nós temos datas comemorativas, aniversário, presente de casamento e outras coisas mais. E aí, quando você for mandar um presente, você coloca um cartão desse. Preenche. Nesse cartão vai ter um versículo bíblico e embaixo vai estar assim: ao enviar este cartão, foram impressos tantos Novos Testamentos, de acordo com a oferta que o irmão fez para aquele que está tendo o controle disso aqui, certo? Qual que é o alvo disso aqui? É a pessoa perceber que ela não só ganhou um presente, mas que ela também deu um presente através da impressão desses Novos Testamentos. Então, essas são as formas dos irmãos contribuírem com o Ministério de Gideônio. E vocês contribuindo conosco. É o que a gente sempre fala. Nós somos a igreja. Eu sou da Igreja de Cristo, que faz Salvídio. O irmão Sebastião é da Primeira Batista.
Amanhã ou depois eu quero levantar o nome da comunidade batista daqui, certo? E a gente se junta semanalmente, ora toda semana, ora pelos pastores, ora por essa nação que precisa. Então o posicionamento nosso é que a gente está formando a grande comissão, como eu vejo que essa igreja está preocupada. Só aqui foram apresentados quatro projetos missionários que a igreja está participando. Então, os Gideões é mais um. A gente tem nessa visão, aí sim o mundo vai ser evangelizado, aí sim Deus vai alcançar aqueles que eles precisam, e aí sim nós vamos estar cumprindo aquilo que o Senhor nos comissionou, como embaixadores dele aqui na terra. Eu quero agradecer de coração esses momentos que eu estou passando aqui, agradecer ao pastor de ter aberto mais uma vez a sua porta, e dizer, gente, que Deus tem um propósito grande para aqueles que Ele escolheu. Então, o que Ele tem preparado, conforme alguém ministrou aqui, é algo tremendo, é algo grandioso, que nós nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que nós possamos continuar amando ao Senhor da forma com que Ele nos amou. Amém? Deus abençoe. É isso, pastor. Obrigado.